Vamos dar início a mais um programa Conta. Hoje, mais uma vez, de uma forma muito especial, porque eu até não estou nervosa a começar o programa, porque estava a dizer que deve ser da influência positiva que este senhor, ao longo da vida, deve ter transmitido a muitos, e hoje transmite à Márcia, porque eu não tive a oportunidade de pessoalmente o conhecer há muito tempo, só o conheci em um ou dois encontros, mas tenho até pena de não ter tido a oportunidade de ter convivido mais com ele, mas acho que as coisas também, é sempre tempo de nós mudarmos isso e convivermos mais um com o outro. Mas vamos conhecer a história de um senhor que eu considero um completo gentleman, vamos usar um termo muito americano, mas um pai de família, um empresário, um amigo, uma pessoa que fez muito pela nossa comunidade açoriana e portuguesa, e que sempre pautou a sua vida com muitos princípios, muitos valores, muita educação. Por isso é que hoje é com muito prazer que eu vou conversar com o senhor comendador Manuel Fernando Neto. Eu sei que ele não é muito amigo de títulos, não gosta desses reconhecimentos públicos, mas é sempre bom reconhecer aqueles que têm valor. Por isso é que hoje agradeço a sua presença, Sr. Neto. Agradeço essa oportunidade de mostrar à nossa comunidade e dar a oportunidade à nossa comunidade de o agradecer por tudo aquilo que já fez e foi muito, porque eu sei que já influenciou e continua a influenciar a vida de muitas famílias. Por isso, mais uma vez, seja bem-vindo e obrigada por esta oportunidade. Muito obrigado, Márcia. Eu julgo que depois dessa apresentação, a introdução, eu julgo que seria uma belíssima ideia se pudéssemos acabar o programa já aqui, não. Temos muitos segredos e muitas surpresas para o Sr. Neto também. Mas queremos que o Sr. Neto nos diga, este jovem que está a beirar os 80, eu gosto de dizer as idades por isto, é porque eu fico invejosa e acho que muitos de nós lá em casa ficamos com aquele sentimento de quem me dera poder chegar a essa idade e fazer e estar da forma como o senhor está. Por isso, diga-nos, quem é o Sr. Fernando Neto? Em primeiro lugar, obrigado por todos estes elogios e agradeço. Não vou praticar o que normalmente chamamos modéstia falsa, porque todos nós, uma vez por outra, também gostamos de uma palavrinha assim, mais ou menos bonita. Muito obrigado, Márcia. Pois eu, como a Márcia disse muitíssimo bem, estou já a ver os 80, até não sei porquê, mas normalmente tem tendência mesmo em falar anos 80. Há pessoas que preferem recuar, mas eu tenho essa tendência. Os 80, o número 80 é um número assim um tanto quanto atrativo na minha... Porque, em primeiro lugar, o chegar aos 80 não tem nada a ver com a pouca ou muita capacidade da pessoa, ou competência, nada disso. Tem a ver com sorte. Tivemos a sorte de chegar, eu tive a sorte de chegar a essa altura. E há 30 anos, onde é que nasceu? Onde é que nasceu este tesourinho? Compreendi a sua pergunta. nasceu. Mas a Márcia disse-me que tínhamos 30 minutos para temos 30 minutos. Isto tem que ser preenchido com calma, não é? A minha semente veio toda 100% de São Miguel. Meu pai da Maia, a minha mãe, com os avós maternos, a avó materna da Rato de Peixe e o avô materno de Vila Franca. Por isso é que eu sabia que tinha alguma coisa especial aí, tinha que ser. É o de Rato de Peixe, não é? Os meus avós dos dois lados tiveram, cada casal teve 12 filhos. 12 na Maia e 12 em Rato de Peixe. Em 1926, 25, houve um terremoto no Faial, na Ilha do Faial. A metade da cidade foi completamente destruída, metade da ilha, mas principalmente a cidade. E houve necessidade de mão de obra e muita gente de São Miguel aproveitaram a vaga e vieram para o Faial. Foram para o Faial. E pronto, e aí nasci, os pais conheceram-se. A minha mãe já nasceu no Faial. Era uma das mais novas. É um pormenor engraçado aqui, falando na família, e eu não quero roubar muito dos 30 minutos,
por outro tópico qualquer que seja necessário falar, mas há um pormenor engraçado, é que dos 12 filhos, dos avós maternos, da mãe, foram 6 rapazes e 6 raparigas. Os 6 rapazes, todos eles morreram em criança, e as raparigas, todas elas sobreviveram até os 80 anos. Todas elas. E vieram para aqui, para os Estados Unidos. Pormenor engraçado. Porque isto é tal semente de depois, né, que tem uma certa influência em privilegiar as senhoras. Pronto, e lá nasci, aos 17 anos, aos 15, aliás, aparece o vulcão dos Campelinhos, o que eu chamo o santo vulcão dos Campelinhos. Porquê é que o chama santo? Sim, porque se eu não, em primeiro lugar, eu quando tenho uma conversa com os meus netinhos, eu faço lembrar-lhes isso, porque se não fosse o vulcão dos Capelinhos, eles não existiam. Porque eu não teria vindo para cá, e por conseguinte, a vida teria tido outras curvas, outros caminhos, não é? Mas devido ao vulcão dos Capelinhos, como toda a gente sabe, houve legislação aqui no Congresso dos Estados Unidos que permitiu a vinda de quase 10 mil pessoas, entre 8 a 10 mil pessoas, que vieram em grande parte para esta parte do país. Pronto, e aqui fiz família numerosa, muitos irmãos? Não, no meu caso éramos 3. Eu tinha um irmão e uma irmã. O irmão já faleceu e a irmã perdeu o marido a semana passada, mas é a nossa família nuclear, é essa. Quais são as suas lembranças de infância, Sr. Neto? Se bem que foram passadas até aos 15 anos no Faial. Aos 17 até aos 17. 15, quando aconteceu o vulcão. Ainda lá ficou 2 anos. O que é que se lembra mais sem ser... Porque eu queria lhe perguntar especificamente o que é que mais o marcou. Sim. Bem, o vulcão tem que ser de longe o acontecimento mais marcante, não só na minha vida, mas na vida de todos os faialenses. Porque nós julgávamos, eu julguei, e toda a pessoa que estava no Faial julgou que tinha chegado ao fim. Porque o vulcão, imagina, o vulcão, quer dizer, aparece em setembro de 1957 e só em 1958, por conseguinte, um ano depois, é que para. E, no entretanto, eram tremores de terra, alguns até mais acentuados, que pareciam mais ou sentiam-se mais como terremotos. Eu lembro-me, por exemplo, de um dia para o outro, em que se sentiu, isto de acordo com as estatísticas que foram documentadas, 450 tremores de terra. Isto é muita coisa. E julgo que lhe já disse isso, que num desses dias estava lá a trabalhar, eu trabalhava no jornal Correio da Horta, como aprendiz de encadernador e de tipógrafo, e nessa altura, em maio de 1958, sentimos o edifício a tremer, mas a tremer mesmo a sério, e corremos para a rua, e eu, quando chego à rua, que era o Ernesto Rebelo, vejo a casa, o edifício em frente, a abrir-se, a rachar de baixo a cima. Portanto, é uma experiência um tanto quanto inconfortável, para pôr a coisa assim. Nunca se sentia assustado? Ainda sim, mais com a idade que tinha? Sim, até certo ponto sentimos, porque, quer dizer, não sabíamos a incerteza de que se a ilha seria ou não dominada, porque as escórias, porque a lava que saía constantemente, ia cobrindo principalmente a zona mais próxima do vulcão. E com os ventos nós sentíamos e víamos, e as casas iam ficando cobertas, algumas delas
nos arredores do vulcão, ficaram mesmo soterradas, e falava-se que a Marinha Portuguesa ia aparecer para evacuar a população. Lembro-me de dormir vários dias numa traineira, na própria Bahia, numa despensa, porque não havia espaço para nos deitarmos em qualquer outra parte. Por conseguinte, foi uma sensação um tanto ou quanto arrepiante. E pensávamos na possibilidade de, pronto, a coisa chegou ao fim, não é? Mas, felizmente, isto é o lado positivo, uma coisa possibilitou-nos de principiar uma vida nova e que nos trouxe ao ponto em que hoje está. Yeah. A decisão, e como o senhor diz, que foi um pouco também facilitada na altura pelos Estados Unidos. Pois. Quando se ouve quem que estava no seu lugar, o que é que se sente quando há essa oportunidade, daquele sentimento de que tudo vai acabar, o nosso fim chegou. Sim. E surge essa esperança de vir para este país e começar uma nova vida? O que é que o senhor sentiu? O senhor e a sua família, como é que foi essa decisão? Bem, isto, em primeiro lugar, quer dizer, isto é uma oportunidade única na vida de qualquer pessoa e para muitos de nós, tanto novos como velhos. Eu julgo que toda a gente sentiu uma certa felicidade em saber que havia a oportunidade de vir-se para os Estados Unidos. Os Estados Unidos era a América, toda a gente sempre falava e se tivesse a oportunidade gostaria de vir para a América, pois o vulcão vem-nos trazer. Não, eu digo-lhe isso porque muitas das vezes, e conhecendo também as histórias de muitos de nós aqui nessa comunidade, todos eles têm sempre aquela mágoa ou aquela... Vieram para a América por vários motivos, por várias razões, mas também a integração aqui neste país foi sempre muito difícil. Acha que este sentimento para faialenses que vieram por este motivo, devido ao vulcão dos Capelinhos, esse sentimento é diferente para estas pessoas? Eu não sei, Márcia, não nem posso falar daqueles de outros, não é? Porque cada qual teve uma maneira de encarar a sua vinda para os Estados Unidos, a sua própria integração numa nova sociedade, de maneiras diferentes. Mas falando para mim, e julgo pela minha família, para mim nunca senti essa dificuldade. Senti dificuldades de adaptação, porque obviamente vim de uma cultura totalmente diferente. E num mundo que nem se pode comparar, nem se pode comparar, trabalhos diferentes, língua diferente, cultura diferente, então o próprio clima, o próprio tempo era diferente. Lembro, por exemplo, no mês de março de 1960, caía neve. Bom, hoje, esta manhã tivemos uma amostra, uma amostra, mas isto não é nada. Em 1960 principiava a neve a cair, o snow, como se diz aqui, em dezembro e ficava até março ou abril. Quer dizer, isso era lembro-me uma vez, uma semana ou duas depois de ter chegado cá, morando no terceiro andar de uma casa, acordar de manhã e olhar para a rua e não ver carros, não ver nada. Estava tudo em branco, estava tudo coberto de snow, não é? Para mim foi uma descoberta, porque eu nunca tinha tido aquela experiência, embora eu soubesse, através da leitura e de fotografias e de filmes, etc., o que era snow, não é? Mas tudo faz parte da experiência da integração numa sociedade diferente. Mas sentir dificuldades no sentido em que queria voltar, como às vezes outras, nunca tive esse sentimento. Por conseguinte, isto facilitou-me até certo ponto a minha integração, que foi relativamente rápida. Eu digo relativamente porque
Há pessoas que nunca se conseguem adaptar. Eu com 6 meses eu já guiava um automóvel, já conduzia um automóvel profissionalmente, porque já tinha uma carta de condução. E as cartas de condução na altura, em 1960, tinha que se aprender, digamos, fazer exames em inglês. A preparação para a próxima condução do automóvel não era muito fácil. E eu, com 6 meses de idade, já tinha um trabalho de distribuição de... Mas 16 anos de idade? Com 17 anos de idade. Mas 6 meses depois de estar cá. Ok. 6 meses depois de estar cá. Foi o seu primeiro trabalho? Foi o meu segundo trabalho. O primeiro trabalho foi numa loja, numa pequena fábrica de produção de géneros alimentícios, de produtos de carnes de porco, enchimentos de... E depois? Foi sempre passando? O que é que fez mais o senhor? 6 meses depois de ter a minha carta de condução, trabalhei para uma padaria na distribuição de pão e de pastelaria e de comidas, etc. E depois, mais tarde, trabalhei numa fábrica aqui na zona de New Bedford chamada Acushnet Company, uma fábrica que produzia bolas de golfe. Estive lá há mais ou menos 4 ou 5 anos. Deram-me um trabalho relativamente engraçado, engenharia, por conseguinte, um trabalho com futuro, mas com o casamento e a vinda dos filhos não era o suficiente para tomar conta de uma família, e daí principiou a minha aventura nas vendas e mais tarde no seguro.